Boa tarde. Hoje estamos aqui mais uma vez fazendo uma live no Aprenda em Casa do Sindiconte Rio, que este ano fez 104 anos. Meu nome é Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente e é um prazer receber vocês aqui nesta tarde. E para você que está nos assistindo no YouTube ou vai depois nos assistir, muito obrigada por estar conosco. Hoje estou recebendo aqui a Cássia Breia, que é psicóloga, coach em saúde e bem-estar, especialista em gestão de pessoas. Ela tem feito várias lives sobre mindset e estou muito curiosa para saber o que é isso. Ela disse que vai começar essa live de forma diferente. Vamos ver aí o que vai vir. Várias surpresas. Cássia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo com a gente. Trouxe aqui também o corpo funcional, que vai para a gente conversar, que esse é um momento assim muito especial, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandro, o convite, a oportunidade, né? Na verdade, a ideia aqui, né, é a gente aproveitar esse momento para entender um pouquinho, né, do que é essa história aí de mindset, né? Mas eu acho que o mais importante do que a gente entender, né, a minha intenção não é ficar conceituando aqui muita coisa, é a gente poder ver que caminhos a gente pode utilizar, né, que estratégias a gente pode usar para poder mudar um pouco isso, né? Vocês vão entender por quê, né? Porque o que a gente está buscando aqui, né? Quando a gente fala em mudança de mindset, a gente está buscando adaptabilidade. E essa adaptabilidade não é se adaptar ao outro, né? E nem se adaptar a uma situação no sentido de uma coisa obrigatória que gere frustração, desconforto, mas é se adaptar de forma saudável. Né? Como é que a gente pode lidar com a gente e com o outro para que a gente conviva, né? Na verdade, com as diversas mudanças que a vida traz. A gente propôs essa conversa por conta desse momento que a gente está, né? Esse ano é um ano atípico para a grande maioria das pessoas, porque acho que a última pandemia tem mais de um século, né? Então, assim, nós dessa geração toda, né? É a primeira vez que estamos passando por isso. Então, é tudo muito novo, né? É uma novidade. Não é bem a novidade que as pessoas talvez quisessem, né? Não é uma novidade das mais agradáveis. Sim. Porém, a gente pode e deve ver esse momento também como oportunidades, né? Como mudanças que possam trazer oportunidades. E é aquela velha história, é fazer o limão da limonada, é fazer a limonada do limão. Né? O limão está meio amargo, né? Mas a gente espreme, faz uma limonada gostosa, geladinha, bota um açuquinha, bota um mel, para poder, né, esse limão descer mais redondinho. Né? Então, a ideia é essa, né? A gente poder entender o que a gente pode... Primeiro, entender como é que a gente funciona, né? As nossas resistências. E aí eu trouxe algumas possibilidades, né? Algumas ferramentas que a gente pode lidar com isso. É claro que é só uma abertura, né, uma pincelada inicial, e aí cada um vai ter que se aprofundar nesses caminhos. O primeiro passo é se abrir para isso, né? Se a gente não se abrir, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. É muito importante isso que você falou, da questão da oportunidade. E a diretoria do Sindiconte se aproveitou, né, dessa questão, dessa pandemia, para também dar uma repaginada nessa questão da tecnologia, utilizar mais a tecnologia para fazer as lives, os encontros. Então, está muito, muito bom. Então, acho que foi realmente uma oportunidade. Você usou uma das alternativas que a gente vai falar um pouco, que é a criatividade, né? É juntar o que se tem, né? Quais são as experiências, né? Quais são as ferramentas possíveis e usar a criatividade, né? É buscar adaptar de outras formas, né? Como é que é possível? Se não é mais possível de uma determinada forma, né? Como é que é possível agora? E também essa forma de possível hoje
né, que as pessoas estão chamando do novo normal, é claro que a gente vai recuperar, né, os encontros presenciais em algum momento, mas eles provavelmente vão mudar também, né, e vão ter talvez uma forma um pouco mais híbrida, né, porque tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? Então a ideia é a gente poder pensar sobre isso tudo, e não só na tecnologia nesse momento, mas na verdade como a gente vem enfrentando as adversidades da nossa vida, né, nos mais diversos sentidos, né? Na verdade, é uma mudança de comportamento, né? Então, E as diversidades mais diversas, né? Exatamente. Eu vou abrir aqui para a gente poder acompanhar, né, e falar mais ou menos aí a mesma língua, né? Deixa eu... Aí, esse troço aqui some. Pá. Bem, vamos lá. A gente passa aqui o... Bem, isso aqui é o meu currículo, só para constar, né? Inclusive, eu mandei o material para vocês, né, em PDF. Depois, se quiserem encaminhar para as pessoas, fica à vontade, tá? Mas não vou ficar legal. fazendo aqui, prestando currículo, é só porque faz parte do protocolo, né? Já tem o costume, né, de colocar. Bem, gente, vamos lá. A nossa conversa hoje é sobre mudança de mindset. E para a gente falar em mudança de mindset, em primeiro lugar, a gente precisa entender que palavrinha é essa, né? É claro, a pessoa já deve ter percebido que é uma palavra em inglês, né? Como quase tudo nosso a gente acaba importando, né? Na verdade, se a gente fosse traduzir, seria mentalidade, né? A forma como a gente tem de pensar, né? É a forma como o indivíduo vê e lida com o dia a dia, né? A maneira como a gente tem, né, de se relacionar com a gente mesmo e com a nossa vida. Então, vamos dizer assim, que didaticamente a gente tem, a gente chama de dois tipos de mindset, né? O mindset fixo, né, ou mindset mais rígido, e o mindset flexível ou de crescimento, né? São os dois tipos que a gente tem. Como é que funciona o mindset fixo, né? As pessoas são pessoas que acreditam que elas têm suas qualidades, suas habilidades, seus conhecimentos, e que elas atingiram um determinado nível, né? Elas têm um determinado nível de talento, e que isso se perpetua, né? Que isso é imutável, né? Que isso se mantém, né? E elas têm maior dificuldade de agregar coisas novas, né? Porque elas acabam, às vezes, se cobrando e tendo uma necessidade de provar para elas mesmas o tempo todo que elas são boas e suficientes com o que elas já têm, né? Porque senão elas acabam tendo uma afetação da própria autoestima, né? Elas se sentem como se fosse uma incompletude, né? E acaba gerando aí um sentimento de fracasso, né? E uma paralisia diante dos desafios. Eu acho que esse seria o ponto mais crucial, né? É a paralisia diante dos desafios. E hoje a gente está nesse momento. Então, quer dizer, hoje a gente já passou aí praticamente 9 meses dessa situação toda, mas em março, quando isso começou, em abril, em maio, muitas pessoas paralisaram, né? E aí isso realmente pode gerar consequências, né? Com certeza, pode não, na verdade acaba gerando, né? Gente, se for necessário alguma interrupção, vocês colocam. A minha ideia, a princípio, é passar e depois a gente abrir para pergunta, para debate, tá? Mas fiquem à vontade. Ou qualquer coisa, escrever no chat, né? Não sei se está disponível aí. O mindset de crescimento e de flexibilidade, ele é meio que o oposto do outro, né? Onde as pessoas acreditam que elas podem, né, cultivar, né, e desenvolver outras qualidades, né? Basta que as pessoas se dediquem, né? Que elas queiram fazer, né? Principalmente. É claro que isso exige, né? Eu nem gosto muito desse nome esforço, né? Nos materiais vem escrito esforço, mas eu prefiro dedicação. E a partir do momento em que você tem dedicação, treinamento, né, e vai ganhando experiência em novos caminhos, né, a gente encontra alternativas. Principalmente se a gente fizer isso com paixão, né? Se a gente realmente quiser, se a gente realmente acreditar naquilo. Porque o nosso maior problema como seres humanos começa na nossa mente.
quando a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não pode, que não tem saída, que não tem alternativa, né? Se a gente pensa assim, não adianta nem a gente começar a tentar, porque já entrou perdendo, né? A mesma coisa que você entrar na partida de futebol achando que você não vai ganhar, né? Fica realmente difícil, né? Quem tem um mindset de crescimento ou mais flexível está focado em superar os problemas, em superar as barreiras, em superar as adversidades, né, em direção ao sucesso, e não em ficar reclamando, né, que não tem caminho, que não tem saída, né, que está difícil, né, aquele padrão de reclamação, né? E quem é que é o responsável por esse mindset, gente? Somos nós mesmos. A gente é que é o único responsável por isso, é a maneira como a gente pensa, né? A maneira como a gente acredita. Né? Se a gente acredita que não pode, a gente não pode. Né? Só que a vida, por natureza, né, independente desse momento que a gente está hoje, né, as pessoas estão pensando muito nesse momento agora, porque é uma coisa que está incomodando, que está gerando angústias e desconfortos, né? Mas os desafios da vida e as exigências da vida, elas existem desde a hora que a gente nasce. A gente está sempre se superando, a gente está sempre vencendo algum desafio. Né? O primeiro desafio que a gente tem quando nasce é respirar, depois é conseguir sentar, é engatinhar, é andar, é se alfabetizar. A vida ela é repleta de desafios o tempo todo. E a gente tem que estar se adaptando, se recriando, né, superando essas dificuldades. Né? É claro que existem momentos na vida em que esse grau de exigência fica mais exacerbado, né? Ele ganha um peso maior, fica mais difícil. Né? Mas a gente passa por isso o tempo todo. É um trabalho novo, é um desafio novo, né? É uma empresa nova, é a faculdade, né? Essa é a vida, esse é o mundo humano, né? Só que às vezes a gente começa a se paralisar. Então, quando a gente tem esse mindset mais fixo, a gente tem dificuldade de lidar com essas novidades, com essas coisas todas que vão acontecendo na vida da gente. É porque a gente resiste, né? E se a gente resiste, a gente não se dá a oportunidade de buscar outros caminhos, né? E por que as pessoas preferem muitas das vezes o fracasso à incerteza do resultado? Porque quando eu vou me arriscar numa situação nova, né? Agora, por exemplo, a gente está exposto a uma série de novidades, né? Mudar formatos de trabalho, mudar locais de trabalho, acomodar a casa, administrar o trabalho com o marido em casa, com o filho estudando em casa, enfim, né? Adaptar uma série de realidades. Né? A gente tem medo de mudar para não sentir a dor do fracasso. Só que se a gente não muda, continua doendo. E não adianta a gente querer evitar. Né? É igual fingir que não está vendo, também não resolve. Né? É igual uma ferida, né? A gente tem um machucado no dedo, né? O dedo lá abriu e a gente fica com nervoso, não quer nem olhar, e vai, empacota o dedo, né? Faz lá bota uma gaze, né? Embrulha ele. Não vou nem olhar para esse dedo, né? Só que a gente não cuida, a gente não bota o remédio, a gente finge que não está vendo. Quando a gente tirar aquela gaze, vai chegar uma hora que a gente vai ter que tirar. Aquilo vai estar doendo mais do que nunca, vai estar machucado, vai estar pior. Então, a gente precisa ter coragem, né, para enfrentar pulei aqui. A gente precisa ter coragem para enfrentar o que é novo. É aquela história, né? O fracasso está garantido se eu não fizer nada. Agora, eu posso me dar o direito de tentar, de fazer, de errar ou de acertar. Mas eu tenho chance de acertar também. Isso é que é importante. Né? Só que o nosso cérebro, ele tem hora que ele é muito inteligente, mas tem hora que ele é muito malzinho. Aliás, ele não é malzinho, ele é traiçoeiro. Por quê? Porque é confortável. Né? O nosso cérebro foi programado para nos manter na zona de conforto, para nos manter na homeostase.
ele foi preparado para isso. Então, ele busca essa zona de conforto sempre. Então, ele resiste naturalmente à mudança. Por quê? É como se fosse um corpo estranho para ele. Então, o cérebro ele está sempre nos empurrando para que a gente fique na nossa mesmice, né? Mantendo os nossos hábitos, aqueles protocolos, porque é aquela história, eu já sei que isso funciona, então eu não vou expor, né, o meu dono, vamos dizer assim, ao risco, né? Só que isso acaba sendo uma grande armadilha, porque a gente acaba sofrendo mais. Ele não permite, é por isso que a gente utiliza tão pouco do nosso cérebro, porque a gente desenvolveu um pedacinho, a gente se acostumou com aquilo e a gente só repete aquilo, né? É a parte negativa do nosso hábito, né? O hábito tem seu lado positivo, né? Claro que quando a gente consegue automatizar alguns processos cerebrais, isso é muito útil, né? A gente agiliza muita coisa, né? Que a gente chama no PNL de incompetência de competência inconsciente, aquela coisa que a gente já faz, a gente já aprendeu, a gente já faz no automático, né? A gente não precisa ficar pensando para fazer, né? Tem seu lado bom, né? Tem seu momento, mas tem outros momentos que isso é extremamente negativo, porque a gente deixa de ousar, né? A gente evita, a gente não permite que o nosso cérebro avance, né? E que a gente se desperte, né? Sempre por esse medo, né? Aí isso junta com o nosso medo de tentar, piorou, né? E o Cássia, que fala, querida? então o seguinte, desculpa. Pode falar. Então, assim, os hábitos que temos, alguns hábitos temos que tentar que ele não seja um hábito ou que façamos de forma repetitiva. Né? Porque, por exemplo, escovar os dentes, tá bom, eu escovo os dentes normalmente e tudo mais. Agora, Uhum. outros, principalmente que eu tenho que pensar, eu devo começar a repensar para que não seja um hábito. Por exemplo, até a roupa, só gosto de roupa amarela. Por que não Exatamente. usar uma outra? É nesse sentido. Tá. É se permitir experimentar. Por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a respirar, a fazer uma série quer dizer, respirar já é automático, né? Quer dizer, foi automático. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a escovar o dente. Então, tem coisas que a gente automatizou, dirigir, né? É claro que a gente tem que estar prestando atenção numa parte, mas tem uma parte que a gente automatizou, né? Por exemplo, quem tem habilidade para digitação, né? Muitas pessoas que conseguem digitar com os 10 dedos automatizaram. Bacana, isso é rápido, é bom, né? Você, né, automatizou e resolve rápido, é bacana. Mas existem questões no nosso processamento mental que a gente criou um conjunto, né, uma sequência de sinapses e viciou o nosso cérebro a pensar sempre daquela mesma forma. Né? Isso é que a gente precisa expandir. Tá, se eu vou sempre, né, por um lado, tá, hoje eu vou experimentar, né? Você deu um exemplo assim, da roupa, né? Eu gosto sempre do mesmo estilo de roupa, eu gosto sempre do mesmo estilo de sapato, eu gosto do mesmo estilo de cor. Tá, vamos se abrir hoje para experimentar um negócio diferente. Melhor do que roupa, sabe onde é que isso acontece, às vezes, com uma certa frequência? Comida. Pessoas que não querem experimentar uma determinada comida. Eu nunca comi isso. Isso é esquisito. Eu nunca ouvi falar nisso. Na minha terra não tem isso. Isso é muito comum em mindset fixo. É aquela pessoa que vai viajar e vai pedir sempre a mesma comida, do mesmo jeito. Por quê? Porque não quer arriscar experimentar um prato diferente. Tá. Quando, às vezes, você poderia descobrir um sabor maravilhoso. Sim. Mas você não quer experimentar. Né? Então, a gente precisa se abrir para isso. Né? E isso é um embotamento que eu vou falar no final da criatividade, da nossa criatividade. A gente vicia naqueles processos e age sempre daquela mesma forma. Né? Isso é extremamente perigoso para tudo que a gente faz na vida. Né? A gente não encontra saídas diferentes. Né? E isso que está acontecendo com a tecnologia, com as pessoas que têm resistência à tecnologia, não? A usar a tecnologia, Sim, a aprender a usar a tecnologia? exatamente. Onde é que vai entrar, né? A gente vai falar de mindfulness, flexibilidade psicológica,
dentro disso, a gente tem a questão de valores, né? É claro que a gente não precisa aceitar tudo e se adaptar a tudo, né? E lembrando que eu falei bem no início, a adaptação é em meu benefício, é pelos meus valores, que eu vou falar mais à frente. Não é adaptação, porque eu tenho que me adaptar porque a convenção é essa, porque a regra é essa, porque eu tenho que agradar os outros. Não, eu tenho que me adaptar porque é uma necessidade minha, é importante para a minha sobrevivência. Se a gente for, né, voltar bons tempos atrás, a gente vai ver. Darwin já dizia, só sobrevive quem se adapta. É a lei natural da vida, né? Então, se você não se abre para a tecnologia, você hoje vai se furtar uma série de coisas. Né? O indivíduo que não se abre para a tecnologia hoje, ele vai se furtar uma série de coisas. Quando você se abre, você tem... eu vou pegar um exemplo pessoal, familiar meu. Minha mãe tem 75 anos, minha tia tem 75, minha tia tem 86 anos. Né? Minha mãe custou um pouquinho, ela já usava o WhatsApp antes da pandemia e tal. Tem algumas limitações, mas tem lá um e-mail, ela começou a usar isso o quê? Com 70 anos, 70, enfim, já tinha uma idade, né? E assim, ela nunca trabalhou, então assim, uma pessoa que nunca viveu no meio organizacional, nunca teve, assim, dona de casa, nenhuma vivência, né, no mundo corporativo, nada disso, né? Estudou assim, para educar os filhos, né, no sentido de estudava na escola e tal, uma pessoa com uma certa cultura, era professora de inglês e tal, mas nunca não teve uma vida de trabalho, né, continuado. Ela aprendeu a mexer aprendeu a mexer no WhatsApp, aprendeu a mexer um pouquinho no e-mail, se enrola em algumas coisas, né? Vive me gritando às vezes, agora ela grita pouco, né? Mas com essa pandemia, hoje, ela já navega muito bem no YouTube, ela já aprendeu, mas aprendeu a andar no Zoom, já está participando de cursos, esses cursos que o pessoal está botando online, fazendo aula online de yoga, já está até uma moça que eu indiquei para uma prima minha, uma pessoa que fala, eu não me lembro nem qual é a área dela, é a Amanda Dreyer, é uma dessas que vende muita mentoria, muitos cursos, né? Se inscreveu lá num curso para pagar não sei quantas vezes, receber aqueles materiais do Hotmart. Ela, nossa, tem um monte de coisa, tem bônus, tem não sei o quê. Está lá estudando, entendeu? Está lá na pandemia dela, mas está estudando, né? Mas por quê? Porque ela se abriu, claro que bateu cabeça, de vez em quando se enrola, eu explico 10 vezes a mesma coisa, é uma confusão danada do que é login, do que é a senha, mas é o meu e-mail, não é o meu e-mail, faz uma misturada, né? Mas ela está lá. A minha tia, em contrapartida, não quer nem botar WhatsApp no telefone, porque eu não entendo isso. Aí a gente quer mandar as coisas. Aí minha mãe assiste live de música, né, entendeu? Já tem uma continha no Instagram, que não sabe mexer, não interessa muito, mas para poder entrar nas palestras dos outros, né? Quer dizer, foi o quê? Uma atitude em benefício da própria saúde dela, de se manter no mundo, né? De estar em contato com as outras pessoas, de estar aprendendo coisas novas, né? Então, assim, a atitude ela tem que ser em benefício do indivíduo, né? Em benefício de alguém, ou do próprio, né? Ou de outros, né? A proposta é sempre essa, né? Que seja em benefício da própria pessoa ou de outras pessoas, né? Então, a tal história. Eu sei lá, eu não quero. Por exemplo, eu não gosto de Twitter, não tem nada a ver comigo. Tá bom, eu não tenho conta de Twitter, não é fundamental para o meu trabalho, não é fundamental para a minha vida, eu não quero. Me dou o direito de não querer. Também não sou obrigada a ter todas as mídias, ter tudo. Mas o que é importante para eu me relacionar? Né? Então, o que voga aí é o valor de cada um. Né? Eu quero o quê? Viver isolado na bolha? Eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Agora, se eu quero me relacionar com as pessoas, né, se eu quero, enfim, me manter saudável, hoje ela já consegue pegar os exames dela, o resultado na internet, já usa os aplicativos todos do banco, né, aquela coisa toda. Né? A minha tia fica dependente da minha prima, tem que olhar tudo para ela, porque ela não se vira. Né? Então, assim, é uma questão de opção. Né? Então, assim,
esse processo de mudança, e principalmente quem ainda está no mercado de trabalho, é impossível a gente se furtar isso, né? Mas mesmo que não esteja, quanta gente que está aí se aposentando e pensando em fazer novas coisas na vida, né? Mas para fazer novas coisas a gente precisa se abrir para essa realidade, né? Vai ser desafiador em muitos momentos? Vai. Por quê? Porque não era um conhecimento que é pré-existente, né? Mas tudo que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, porque a gente vai praticando, né? É o que eu estou falando aqui, né, nas leis naturais da vida, né? A ação e a reação é aquela história. Se eu me interesso em aprender, eu consigo ter o retorno disso. Agora, se eu me acomodo e não quero, eu vou continuar no mesmo lugar, né? E o que acontece muito, né, que a gente chama de lei do espelho, é aquela resistência, né? Eu critico no outro o que, na verdade, eu não tive coragem de fazer. Que o outro está sendo criticado porque ele não está fazendo perfeito, porque ele está errando, porque ele ainda não sabe como fazer, mas ele está tentando. Eu que estou criticando, não estou nem me mexendo para fazer nada. Entende a diferença? Então, isso é um problema, né? Ninguém está dizendo que é fácil, é desafiador, mas é necessário, né? Ou então também é uma questão de escolha. A gente vive na bolha e tudo bem, só não pode reclamar depois, né? O importante a gente pensar é que para a gente chegar num resultado, a gente precisa dar pequenos passos, né? A mudança de hábito ela tem que ser gradativa. Então, é claro que a pessoa não vai aprender a mexer, ela tem que se arriscar, né? Ela tem que tentar, ela não vai aprender a mexer nessas coisas da noite para o dia, né? Por exemplo, eu sou mais jovem, talvez, que alguns aqui, mas antes da pandemia, eu nunca tinha mexido em Canva. O Zoom, tudo bem, eu já estava bem acostumada, que eu já faço aula e tal, mas eu nunca tinha mexido em Canva. Eu aprendi a mexer em Canva. Eu aprendi agora a mexer no Trello, né? Me deram uma primeira dica, uma pessoa, eu pedi ajuda, isso é importante também, a gente pedir ajuda, né? Quem sabe mais. Também tentar se virar, entra lá no YouTube, como usar não sei o quê, né? Entra no Google, né? Entra no YouTube, né? Aí uma amiga me disse, Cássia, olha só, toma esse vídeo aqui, isso aqui é um mini curso de como... Assiste aí. Aí eu assisti a primeira aula, tinham várias aulas, assisti a primeira aula, falei, bem, já deu para eu começar a brincar. Aí você vai no erro e acerto. Depois você aprende, né? Então, assim, é o primeiro passo, né? A primeira vez, nossa, acho que eu levei, sei lá, quanto tempo para fazer um negocinho. Agora eu já estou ficando mais craque, né? E esse é o processo de todo mundo. Então, assim, a gente precisa se lançar. O primeiro passo é ter coragem para se lançar e dar o primeiro passo, né? Porque Não, depois... e não ter medo de errar, né? Porque não tem certo ou errado nesse quesito. Quando Exatamente. eu tô aprendendo, então eu acho que uma coisa que li outro dia e que para mim ficou muito claro para isso é o seguinte: quando a criança vai aprender a andar, ela ela anda, cai, levanta, vai de Uhum. novo, e os pais ficam assim: parabéns, filhinha, vai lá, vamos de novo. Aí você põe o banquinho e vai puxando. Eu entendo que essa questão da tecnologia e essas mudanças todas hoje é isso mesmo. Eu acho que eu falo sempre para as pessoas: não tenha medo, Uhum. encara aquilo ali e vai lá e pega e faz. Ah, deu errado, faz de novo, vai lá, refazer e começa de novo, né? É Eu acho que essa aqui exatamente é a grande isso. Isso questão. é o mindset flexível. É tentar, é se arriscar, né? O fracasso a gente já tem quando a gente não Isso. tentou. É. Então tenta. Vai fazer uma vez errada, vai fazer outra. Quer ver uma coisa boba? Talvez as pessoas aí, alguns até melhores que eu. Eu vim aprender a mexer no Instagram agora na pandemia. Eu nunca gostei de Instagram. Para ser franca, eu não gosto, tá? Eu acho que tem mídia demais para muita fofoca. Né? Eu prefiro outros modelos, né? Eu gosto mais do Facebook, enfim. Aquela muita coisa de postzinhos, eu não gosto, eu não acho tão interativo, enfim. Né? Não é o meu perfil. Mas estou começando a me acostumar, porque tornou-se necessário, né?
era uma tristeza. Eu falava, gente, eu não consigo botar não sei o quê, não sei fazer. Aí fazia errado, apertava um negócio, não era aquilo. Então você vai, é igual você vai, aperta botão e vai, Isso. apaga, e às vezes dá errado, aí você botou o que você não queria, mas Vai você lá vai e apaga. tentando, né? Você vai tentando. Aí um ajuda, outro não ajuda, outra você procura uma explicação, né? Você pergunta uma coisa para um amigo, pergunta para outro, e por aí vai. Né? Então, assim, essa é a caminhada, né? E aí, qual é a ideia, né? Primeiro passo, a gente precisa decidir que a gente quer mudar. A gente precisa decidir que a gente quer se abrir ao novo. A gente quer se abrir para olhar a situação de uma forma diferente. Isso vale para a pandemia e vale para a nossa vida toda, né? Então, pensando nesse momento de agora, né? Tá difícil, tem muita gente cansada de ficar trancada em casa, o trabalho mudou, meio remoto eu não gosto, eu gosto de estar em contato com as pessoas, enfim, né? Não posso estar com a minha família, brigas políticas, enfim, todas essas circunstâncias. Beleza. A grande pergunta é, ok, isso é um fato, não é? Contra fatos, não há argumento e não há mudança. A mudança pode vir melhorando se as pessoas agirem corretamente, mas, de toda forma, estamos, ou pelo menos deveríamos, né, ficar de alguma forma isolados. E os modelos de trabalho, né, focando em trabalho agora, mudaram. Quais as opções que eu tenho para lidar com essa realidade? O que eu posso fazer de bom neste momento? Né? Se eu tenho um negócio, como eu posso repensar esse negócio? Se eu não tenho um negócio, né? Eu já vi pessoas que não tinham nada, que o fato de estarem presas dentro de casa fez até com que elas começassem a investir em coisas diferentes, porque tiveram que parar dentro de casa. O que eu posso fazer dentro da minha casa? O que eu posso fazer com as pessoas que estão na minha casa? O que eu posso usar a meu favor nesse momento? Né? Uma coisa que eu vejo, né? Várias coisas, mas uma coisa que eu vejo profissionalmente falando muito boa nesse momento é exatamente a diversidade de oportunidades de cursos, palestras e conhecimentos gratuitos. Quanta coisa que muitos de nós não tinha dinheiro e nem tempo para fazer, estão podendo fazer agora. Então, ver o que eu posso fazer de bom com isso. Né? O que eu posso aproveitar dessa situação. Né? Só que, para isso, eu preciso mudar a minha cabeça. Né? Eu preciso mudar a forma como a gente vê as coisas e mudar como a gente sente as coisas, porque não é só o mental. Né? É o emocional também, principalmente. Né? E um interfere no outro o tempo todo. Então, eu trouxe aqui, né, o que eu considero dentro da minha linha de trabalho. É claro que as pessoas podem ter outras e existem outras, né? Mas dentro dos meus conhecimentos, eu trouxe 4 possibilidades, vamos dizer assim, que na verdade elas são bem complementares, tá? Que é o mindfulness, né? A flexibilidade psicológica, que é uma teoria que a gente usa dentro de uma determinada linha das terapias contextuais, que faz parte do mindfulness também, quer dizer, na verdade, o mindfulness incorporou isso, né? O conceito de compaixão e autocompaixão, né? Que eu acho que é importantíssimo, né? E o conceito de criatividade, né? Como a gente trabalha isso, né? Talvez as pessoas já tenham ouvido falar em mindfulness, algumas sim, outras não, e às vezes ouvem falar também coisas erradas, né? O que na verdade é o mindfulness? O mindfulness ele surgiu, ele veio do Oriente, né? Ele tem uma base budista, né? Desde o século XX, né, houve uma contribuição do mindfulness junto à parte da medicina, da psicologia, né? Livros ligados a Zen budismo, psicanálise, né? Começou nos Estados Unidos, quando veio do Oriente, né? Porque isso é oriental. No Ocidente chegou primeiro nos Estados Unidos, né? Não estou falando muita novidade, né? Quase sempre começa por aí, né? Onde teve o primeiro centro de mindfulness na Universidade de Massachusetts, né? E aí começaram uma série de estudos que hoje, graças a Deus, no Brasil a gente já tem tido bastante estudo nessa área, né? A UFRJ, a Unifesp,
Tem várias universidades já trabalhando com mindfulness, estudando mindfulness, colocando mindfulness nos tratamentos terapêuticos. Inclusive, para quem não sabe, hoje em dia as terapias integrativas no SUS, elas já reconhecem, elas já incluíram o mindfulness como portal de tratamento também, né? Então, graças a Deus, essas coisas estão, né, se abrindo um pouco, né, para essa nova realidade, né? Então, traduzindo de uma maneira, né, tentando traduzir para o português, que nunca é muito fidedigno, a gente traduz o mindfulness por atenção plena, uma observação clara ou uma consciência plena. Eu, particularmente, gosto de consciência plena, porque a atenção, às vezes, fica uma coisa meio... uma atenção é uma coisa muito objetiva, né? Ah, eu estou prestando atenção aqui nesse quadro, eu estou prestando atenção nessa palestra. Ok, é importante, né? Faz parte. Mas quando eu falo de consciência, é uma coisa muito mais profunda. E a proposta do mindfulness, na verdade, é essa. A gente costuma falar, né, nos nossos meios de estudo, que é o modelo mindful de vida, né? É você incorporar o mindfulness na sua vida. É uma maneira de você se relacionar consigo e com o outro, né? Então, na verdade, né, muitas pessoas falam do mindfulness como uma meditação, tá? E a gente deixa, tipo assim, não tem muito problema, mas no correto mesmo, não é uma meditação, é um estado da nossa mente, tá? Um estado que todo indivíduo tem, tá? Claro que uns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Então, as nossas capacidades cerebrais, que, na verdade, a gente acaba, muitas das vezes, negligenciando, né? Então, qual é a proposta, né, do mindfulness? É a gente desenvolver esse estado mindfulness para incorporar isso na nossa vida, né? E aí, o que o mindfulness, né, traz, né? Como é que a gente trabalha isso? Primeiro, é a capacidade de a gente estar atento a um determinado momento, a uma determinada situação, né? Alguma coisa, e principalmente a gente mesmo. A autopercepção, né? A consciência de si é o ponto, para mim, mais importante do trabalho de mindfulness, né? O foco no presente. Porém, não é esse presente popularizado que as pessoas vêm falando, exclusivamente. Tipo, não, a gente tem que viver no presente, a gente tem que estar atento a tudo e tal. Não é atento a tudo, nem a qualquer coisa. Até porque, se a gente tentar ficar atento a tudo 24 horas por dia, nosso cérebro vai fundir. Porque a quantidade de estímulos que a gente tem no nosso cérebro diariamente é muito grande, né? São muitos estímulos ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui olhando para a tela, vendo e olhando para você, né? Mas aqui eu tenho o barulho do ar, eu tenho o barulho do ventilador, eu tenho a luminosidade que está ali, eu tenho um monte de, né, o quadro aqui, eu tenho um monte de estímulos, né? Se eu for querer prestar atenção a tudo, eu vou pirar meu cérebro, não é por aí, né? Para a gente, o que importa é que seja uma atitude intencional, né? Tem momentos que eu posso devagar, que a minha mente pode voar, que eu posso estar aqui olhando, né, aqui a minha janela, olhando para né, o sol que ainda está aqui, né, o resto do sol. Eu posso estar aqui olhando, pensando no dia de ontem, né, pensando, lembrando de alguma coisa ou pensando no dia de amanhã. Tá ok, né? Mas eu tenho que trabalhar uma atitude intencional. Então, neste momento, eu preciso estar atenta na minha palestra. Então, eu preciso ter a capacidade de estar atenta aqui e agora. Como se eu estou conversando com uma pessoa, né? Eu preciso estar atenta à minha conversa com aquela pessoa para que eu possa ouvir, processar e conversar com aquela pessoa dentro daquele assunto, né? Então, eu intenciono estar atenta, né? Porque é importante. E aí é muito importante eu estar atenta a mim, né? Quais são os pensamentos que estão me vindo naquela relação, quais são as emoções, o que está refletindo no meu corpo, por que eu estou reagindo dessa forma, porque a gente simplesmente liga o piloto automático e não faz a menor ideia de nada disso, né? Esse é que é o grande problema, é estar atento nesse momento, tá? Sem julgamento e com aceitação, né? Uma coisa que a gente trabalha muito do mindfulness é o não julgar.
E esse não julgamento ele é muito importante em vários momentos, né? Ele é importante, né? Falando do momento de agora, ele é importante para eu não me julgar quando eu vou experimentar alguma coisa e ela pode dar errado. Faz parte do meu processo de aprendizado. Então, ok, eu sou um ser humano, eu tenho erros, eu tenho acertos, né? Eu não julgar o outro também. Eu não pré-julgar antes de tentar. Que aí eu já digo que não vai dar certo, que não funciona, que para mim não... E nem tentei, né? Um outro conceito que é fundamental dentro do mindfulness, que a gente trabalha inclusive na flexibilidade psicológica, é a aceitação. Aceitação não tem nada a ver com acomodação. Às vezes a gente fala, mas eu tenho que aceitar tudo, então eu vou me acomodar na situação. Não, muito pelo contrário. Aceitar é entender que naquele momento a minha realidade, o que seja, né? É aceitar que nesse momento, né? Pegando exemplo, eu preciso ficar em casa, que é momento de trabalhar virtualmente, que isso está me causando desconforto, sim, que eu estou com saudade de ver meus sobrinhos e poder abraçá-los, né? Que eu estou com saudade de sair à vontade para pedalar na rua, né? Que eu estou tendo reflexos, né, de saúde por estar numa vida mais sedentária. Porém, eu não me revolto com isso, porque neste momento é isso que é possível. Então, eu vou aprender a lidar com essas situações concretas e com as minhas situações emocionais e mentais, porque essa é a realidade do momento. Aceitar a minha dor, aceitar a minha tristeza, né? Reconhecer isso. Agora, não é me acomodar nisso. Ok, tá, eu não posso trabalhar de tal forma e tal, mas o que eu posso fazer então agora? O que eu posso melhorar nesse momento ou o que eu posso plantar para ter diferente daqui a um tempo, né? Então, é nesse sentido. Tá? Então, não é uma acomodação. É simplesmente eu reconhecer, eu aprender a conviver sem ficar brigando, né, entrando em conflito comigo ou com a situação em si. Que é isso que faz a gente sofrer. A autorregulação da atenção. O que é a autorregulação da atenção? É aquilo que eu falei da atitude intencional, né? Qual é o momento? Não, eu tenho que estar atenta aqui. Não, agora eu estou deitada na rede, né? Ou eu estou lá lendo um livro, eu posso ir devagar no meu livro, ok. Faz parte, é normal. Né? Não é ter atenção plena 24 horas por dia. Né? Eu também posso ter esse momento de ócio, né? E focar na experiência, né? Quando eu falo experiência, não é experiência, é também, mas não é experiência profissional, é experiência de vida. O que está acontecendo comigo agora? Né? Como é que eu estou comigo mesmo? Como é que eu estou internamente? Né? O que está acontecendo dentro de mim? Né? É nesse sentido. Né? As pessoas costumam achar, né? Eu gosto sempre de dizer o que não é mindfulness. As pessoas pensam que mindfulness, eu não consigo meditar, tem que ficar lá sentadinho sem pensar em nada, né? Ter a mente em branco, não ter emoção, não sentir dor, fugir da dor, né? Não é nada disso, tá? E também nem é uma prática egoísta, porque a gente, quando faz mindfulness, no meu caso, eu trabalho com mindfulness funcional, que também tem a parte interativa, que é o momento em que eu mais preciso estar presente, superar desafios, é quando eu estou na relação com o outro. Então, eu me trabalho no mindfulness nas técnicas individuais e trabalho também na relação com o outro. Então, não é deixar a mente em branco, não é não ter sentimentos, né? Não ter emoções, não ter dor. Não, então eu vou meditar porque aí eu não vou, né? Não vou ter o desconforto. Não, pelo contrário. A gente, na meditação, a proposta é a gente enfrentar essa emoção. Enfrentar no sentido não de brigar, mas de reconhecer, né? Hoje eu estou triste, eu estou insegura, eu estou com medo do meu dia de amanhã, né? Eu estou com medo do que vai acontecer. É eu reconhecer isso, né? Mas, ao mesmo tempo que eu reconheço, eu não fico fundido com isso, né? Que é um outro aspecto que a gente trabalha na flexibilidade. Eu percebo meu sentimento, percebo os pensamentos que vêm, né? E olho para eles, né? A gente faz várias técnicas como se eu estivesse olhando para eles de fora,
né, como um espectador, tá? Eu estou olhando, é como se fosse um filme. Esse pensamento está vindo, eu estou sentindo isso e tal, mas eu não sou esse pensamento, eu não sou essa emoção, isso faz parte de mim, isso está comigo agora, né? Mas eu não sou isso, eu sou muito mais do que isso, né? Então, quando eu consigo olhar de fora, né, e não me sentir fundido, eu consigo ver opções, né? Eu consigo ver outras possibilidades, né? Porque quando eu estou envolvido no problema, né, quando eu estou fundido nele, eu não consigo olhar. Então, é como se a gente pegasse o problema, né? A gente está fundido, a gente está com ele aqui, né? A gente não consegue enxergar. Agora, no momento em que eu trabalho uma discussão, eu olho para ele, eu consigo, né, olhar para ele em perspectivas diferentes, né, e ver outras possibilidades, né? Isso hoje é extremamente importante, né? Eu preciso olhar para essa situação sobre as diversas óticas, e não só, ah, meu Deus, isso está horrível, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não gosto desse computador, esse negócio de Zoom é uma droga, né? Eu queria estar... Tá bom, você queria, mas agora não é possível, né? Então, é essa mudança de visão, né? Agora, para a gente entrar num processo de mindfulness, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa praticar, né? E, mais do que tudo, ter vontade. Se a gente não tiver vontade, a gente não faz nada disso, né? E qual é o principal que o mindfulness busca? Né? Primeiro, tirar a gente do piloto automático. Voltando ao que eu falei anteriormente. O piloto automático ele tem o seu momento, né? Vou fazer rapidinho, já faço meu café, né? Já tem aquele processo, né, que eu automatizei, né, para mim. Eu criei um método, eu vou escovo meu dente, tal, dirijo o carro. Ok, tem um momento que é momento do piloto automático, mas tem momento que não é. Esse piloto automático me leva para o buraco. Ele me leva para ficar ruminando sempre os mesmos pensamentos e para ficar sempre vendo uma única saída, né? Me impede de abrir outros leques de outras oportunidades, né? Aí a gente aceitar o momento presente como ele se apresenta, né? Como ele é. Eu não posso mudar o presente, eu posso mudar o futuro se eu fizer um presente diferente, né? E não é brigando com ele, fazendo mudanças gradativas no meu próprio comportamento, né? Então, assim, o mindfulness, né, eu vou resumir aqui, porque tinha um monte de benefícios, né, mas só para as pessoas entenderem, eu acho que o mais importante, né, é essa desaceleração dos processos mentais que deixam a gente aprisionado, né? A gente fica ruminando, 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 né? Então, quando a gente consegue desacelerar, parar, né, olhar, aí essa visão de observador, quer dizer, eu me ponho como testemunha, né? Eu tomo consciência das situações e me ponho como testemunha. Isso diminui muito o meu diálogo interno, né? Que, obviamente, tudo isso gera doença, né? Aí já é um outro aspecto da história, né? Eu começo a me perceber mais, eu começo a perceber como é que o meu corpo reage, quando eu estou exposta a dificuldades, o que acontece, né? Porque quando a gente começa a perceber como as coisas acontecem, a gente tem mais chance de trabalhar isso. Então, por exemplo, se eu sei que quando eu sento no computador, né, as pessoas que estão nesse conflito, né, trabalhar, que eu vou mexer lá para aprender a mexer no Zoom, por exemplo, eu começo a ter palpitação, né, eu começo a ter um determinado tipo de desconforto, é porque alguma coisa não está bem. Então, peraí, estou começando a ficar nervosa. Então, vamos respirar, né? Vamos tomar consciência, vamos olhar para isso, né? Olhar quando a gente diz mais, é prestar atenção mesmo, né? Você bota o foco ali, aquilo acalma. Se você acalmou, você vai conseguir olhar para aquilo melhor. Então, a gente precisa tomar consciência disso, né? Porque a gente não presta atenção, né? E aí a gente começa a conseguir se identificar um pouco desses processos, né? Perceber mais nossas emoções, tomar mais consciência da gente, né? E uma outra coisa muito importante no mindfulness é que a gente se preocupa mais com os processos, com a caminhada, com o aprendizado, do que com o objetivo final, né? Eu não fico na ansiedade de que eu preciso conquistar tal coisa, que eu preciso chegar. Não, eu quero aquilo, ok. Né? A gente vai falar de valores e vai ver a diferença entre valores e objetivos, que as pessoas confundem. Mas eu vou saboreando o processo, né? Eu vou aprendendo, eu vou sorvendo, eu vou curtindo, né?
a caminhada, é como se eu tivesse, né, sei lá, como aqui no Rio, sei lá, eu vou viajar para Búzios, né? Mas se eu ficar no carro, né, ou no ônibus, na ansiedade, eu estou doida para chegar em Búzios, eu estou doida para chegar em Búzios, eu estou doida para chegar em Búzios, que eu quero levar de Búzios. Se eu aproveitar, né, aquele trajeto todo da orla, né, e for aproveitando a paisagem, né, aproveitando, né, ver as plantações na estrada, os outros mares, enfim, eu for curtindo aquilo, é muito mais prazeroso, uma experiência muito mais gratificante, engrandecedora. De repente, eu descubro que naquele caminho tinha um lugar que eu ainda não tinha visto, que eu posso vir visitar de uma outra vez, do que se eu ficar, né, naquela ansiedade de que eu quero chegar lá em Búzios. Né? Vamos olhando, vamos vivendo. É a coisa do viver o passo a passo. Né? Vamos construir, aproveitar a construção, sabe? Cada tijolinho que a gente vai botando, vamos aproveitando isso. Né? Depois a gente vai se vangloriar, que bacana, a casa ficou bonita. Né? Mas eu curti cada momento. Né? Eu curti ir lá comprar as coisas, ver como é que eu vou enfeitar, ver, né? Então, o processo ele se torna mais gratificante. Né? E isso é muito mais saudável do que a gente ficar, né, na ansiedade só de chegar né, lá no final. Né? Isso vale para várias coisas na nossa vida. Né? E aumenta, né, sem dúvida alguma, a sensação de paz, de bem-estar. Né? O mundo está caindo, a gente sabe que o problema está ali, mas a gente consegue olhar para ele e dizer, tá bom, eu sei que você está aí, eu preciso te resolver, mas agora eu não tenho como resolver. Então, você continua quietinho aí. Na hora que eu puder, eu vou pegar você e vou resolver o problema. Né? Mas você não fica aqui, né, fazendo fantasminha na minha cabeça. Isso Não, é e o esse distanciamento do problema, eu acho que isso é muito bom, porque você consegue enxergar e pensar caminhos para aquilo, do que você Exatamente. simplesmente pegar, sofrer com aquilo, né? Eu acho que muito interessante essa visão do Dentro do mindfulness. Mindfulness, a gente tem várias técnicas para trabalhar essa questão da difusão, né? Se a gente for pegar técnicas da PNL, a gente tem uma técnica também do Walt Disney, bem famosa também, de você se colocar como sonhador, executor, né? Visionário, né? É você conseguir se pôr naqueles papéis e olhar de fora, né? Não só sobre a sua ótica, é como se a gente trocasse os óculos, né? Para ver a coisa de cores diferentes. E a gente consegue encontrar outros caminhos, né? Porque senão a gente só fica martelando ali naquele mesmo lugar, né? E aí o conceito de flexibilidade psicológica é exatamente esse, né? É a gente conseguir entrar em contato com o momento, né? O que está acontecendo, né? Se desarmando de pré-julgamentos, né? Qualquer tipo de ideia pré-concebida, né? E se abrir, né, para buscar outros caminhos baseados nos valores que a gente escolheu. Né? E aí, dentro do Mindfulness, depois eu vou falar de valores, tá no outro slide, mas eu vou adiantar. Os valores para a gente é exatamente aquilo que nos move, é aquilo que é bom e importante para a gente e para os outros. Nunca pode ser nada que vai fazer mal aos outros, porque valor que faz mal aos outros não é valor que se preze. Né? Tem que ser bom para você e bom para os outros. Né? Então, a gente se mover nessa direção. E valores é o que é importante para você. Não são as regras, né, sociais que vêm de fora, não são o que a gente chama de pliance, né, que é quando você faz as coisas para agradar os outros, né? Mas o que te move? E a gente não pensa nos nossos valores. E a gente confunde muito com objetivo. Objetivo é meta, ele tem início, meio e fim. Eu cheguei ali e acabou. Valor não, valor é eterno, é perpétuo. Ele acompanha a gente até morrer. Ele vai se fazer presente em toda a nossa trajetória. Né? Claro que a gente tem valores diferentes, claro não, pode ter ou não, mas é comum a gente ter, às vezes, valores do trabalho, valores em relação à vida familiar, né? À vida afetiva, valores pessoais e tal. Mas eles têm todos uma congruência. Né? Então, dentro do trabalho de mindfulness, né, a gente trabalha a flexibilidade psicológica, que a gente chama de Hexaflex, né, que é esse símbolo aí, esse hexágono,
exatamente desenvolvendo esse processo, né? A evolução do indivíduo nesse processo. O primeiro passo é tomar consciência do momento presente, seja ele bom ou ruim. Eu preciso olhar para esse momento. Depois, eu trabalhar esse olhar com aceitação, né? E aí, aceitação das minhas emoções, dos meus pensamentos, da realidade, dos fatos. Depois, a difusão. A difusão é o quê? Realmente me desfundir dos meus pensamentos. É eu olhar para eles. Quando eu consigo fazer isso, né, e que eu olho de fora, eu consigo encontrar alternativas, né? O self como contexto, na verdade, que a gente trabalha é como se fosse o quem sou eu em sua essência, tá? Seria a essência do ser aí, né? Que não é quando a gente está imbricado nos nossos papéis sociais, né? Não é quem sou eu esposa, quem sou eu psicólogo, quem sou eu profissional, não. Quem sou eu independente desses rótulos todos? O que me acompanha? Né? O que está dentro de mim enquanto essência humana, independente de qualquer papel que eu esteja exercendo, né? E aí os valores, como eu tinha falado. Por quê? Porque são esses valores que vão gerar o que a gente chama de ação com compromisso. A gente só é feliz se a gente honrar os nossos valores e as nossas ações. Porque quando a gente tem ações que não honram os nossos valores, a gente fica doente e a gente nem se percebe, né? E aí tem uma pergunta muito importante, né? Voltando para esse momento, para a questão da flexibilidade, né, mental, né, do mindset flexível. Estamos nesse momento. Quais são os valores que me movem como ser, em alguns momentos como profissional, como, né, aí eu posso até incluir os papéis, né? Quais são os valores que são importantes para mim? São esses valores que têm que guiar a minha ação. Se eu tenho como valor, por exemplo, um médico, né, que atende seus pacientes, né? Hoje, mais do que nunca, ele está sendo requisitado, né? Se o valor dele é o valor humano de dar atenção ao cliente dele, ele precisa encontrar um caminho para fazer contato com esse cliente dele, com esse paciente dele. Se esse caminho for aprender a utilizar os meios virtuais, ele precisa se mover nessa direção, se essa for a alternativa, né? Isso vale para qualquer outra coisa, né? A gente está falando muito dessa questão por conta, né, da situação atual e do aporte das questões tecnológicas e das resistências, né? Se é o caminho que eu tenho hoje para realizar o que eu preciso tomar coragem, né, de buscar uma maneira de chegar a isso, né? Porque senão não vai dar certo. A minha capacidade de adaptação vai para o espaço e a minha frustração vai lá para cima. Eu não vou honrar com os meus valores, né? Para a gente, no mais, o que são valores, né, que eu tinha falado? Valores são como bússola, né? É o que vai me dar o norte, né? O que vai me mover, né? Não é objetivo, tá? Não é regra, né? Não é a regra social, não é a regra religiosa. Ela pode até virar um valor meu. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso. Na religião, isso é muito comum. Eu ajo de determinada forma, eu sigo esses dogmas porque a minha religião me impõe isso ou porque eu efetivamente acredito nisso. Esse valor passou a ser meu ou eu entubei esse valor só porque eu tenho uma religião que defende esses valores? Entende a diferença? Né? Então, é o que é valor para mim, tá? E também não é para agradar os outros, né? E o valor vai ter que ser a base das nossas ações, né? Para o bem-estar nosso e do próximo. E aí, hoje, a gente está num momento fundamental para trabalhar essa questão aqui, que é sair da zona de conforto e ir para a zona de crescimento. Por quê? Porque o que a gente busca na vida, né, esses valores importantes, né, na grande maioria das vezes, eles não estão aqui dentro da zona de conforto. Eles estão no limite da zona de crescimento para a zona de machucado.
qual é a diferença dessa zona de crescimento para a zona de machucado? Eu preciso me dedicar ao meu crescimento para atingir os meus valores, ok. Só que a gente também precisa se respeitar. Né? A gente precisa, né, trabalhar a autocompaixão, que a gente vai falar depois. Então, o meu passo, né, eu tenho que ir para a zona de crescimento, mas sem invadir, né, essa zona aqui de machucado. Né? Eu vou só um pouquinho. Então, por exemplo, se eu tenho pessoas que não estão acostumadas a, por exemplo, gravar vídeo, né, a fazer uma palestra online, né? Tem gente que tem pânico, que se sente super desconfortável. Então, por exemplo, se você tem uma posição que não te obriga a isso, que isso não é necessário para a sua trajetória, ok, então não faça. Mas se aquilo é importante para realizar o seu valor, né, você precisa superar isso. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos dar passo a passo. Se você não sabe gravar vídeo, se você tem medo de fazer uma palestra, faz um primeiro vídeo num assunto informal, faz um videozinho de 2 minutos. Você não precisa dar uma palestra inteira. Começa a postar pilulinhas. Testa uma primeira vez num sistema que seja mais fácil. Pede uma pessoa para te ajudar. Faz uma meditação antes de começar a gravar. Né? Vê caminhos para que você dê um passo em direção àquilo que você queria, que você quer, que é importante. Ah, não, eu não tenho coragem de gravar agora. Beleza, então, grava sozinho. Eu não tenho coragem de falar no público. Então, você grava e posta. Você tem medo que as pessoas, né, te façam perguntas ao vivo, então responde depois, né? Pensa alternativas que você dê um passo em direção ao que você quer, mas que também não seja uma violência. Né? A gente não pode se violentar. Mas, por outro lado, a gente também precisa ficar muito atento para isso não ser uma grande desculpa para a gente também se manter sempre na zona de conforto. Entendeu? Quer dizer, tem um limiar muito tênue aí. Né? Então, eu preciso sempre dar um passinho para fora dessa zona de conforto, indo em direção do que eu quero, né? Cada dia é um passinho diferente, né? Esse trabalho da zona de conforto e da zona de crescimento machucado, às vezes as pessoas trazem, bem como algumas pessoas até trazem essa ideia, o trabalho do AA, por exemplo, né? Que é um trabalho simples, entre aspas, mas é um trabalho bastante profundo, né? Eles não se comprometem a parar de beber para o resto da vida. Eles se comprometem a parar de beber por mais um dia. Então, eu me comprometo que hoje, né, eu vou fazer tal coisa em direção ao que eu quero. Hoje eu consegui caminhar tanto, né? Amanhã eu vou caminhar mais um pouquinho, né? É igual você querer correr uma maratona. Se você não tem nem tênis, não dá nem a volta no quarteirão, não adianta você querer programar que você vai correr a maratona daqui a X tempo. Então, beleza, eu quero começar, tá bom. Então, eu vou dar amanhã, eu vou dar uma volta no quarteirão. Pô, eu detesto andar, tal. Não, mas é importante para mim, eu estou precisando, é a minha saúde, né? Então, tá bom. Então, amanhã eu vou dar uma volta no quarteirão. Durante uma semana eu faço isso. Daqui a pouco eu já estou me sentindo um pouquinho melhor. Não, agora já estou na zona de conforto, já consigo rodar o quarteirão uma vez, né? Que tá legal. Vamos dar duas, né? E assim a gente vai. O importante é que a cada dia a gente faça alguma coisinha, né? Eu não consigo fazer lá um post, né? Cheio de com todos os recursos, tá? Não consigo botar figurinha. Beleza, faz um post só com texto. Pô, consegui fazer um post com texto, legal. Vou fazer uns, daqui a pouco eu tento lá jogar né, e assim a gente vai, né? É o passo a passo, né? Por quê? Porque a gente precisa ter compaixão, né? Na verdade, aí eu estou falando da autocompaixão, mas para entender compaixão, para entender autocompaixão, a gente precisa entender compaixão, né? Então, assim, é um limite do eu vou me desafiar, eu vou enfrentar novos desafios, eu vou buscar outras oportunidades, mas eu vou sem me violentar, né? É o meio termo, né? Então, o que né, a compaixão, né? Eu
me permitir compreender o sofrimento do outro, né? Esteja esse outro próximo ou não de mim, né? É uma motivação interna para ser compassivo com o outro, né? Mas sem eu viver o problema do outro, tá? Então, o primeiro passo para a gente ter compaixão, né, os fundamentos da compaixão é, primeiro, eu reconhecer que alguém está sofrendo. E isso eu vou fazer para mim também, né? Há um sofrimento, algum tipo de dor, que para mim, às vezes, pode não fazer sentido, mas para aquela pessoa faz, né? Outro ponto fundamental é entender que o sofrimento é uma realidade universal, ele não tem diferença de ser humano, de pessoa, de classe, de raça, de faixa etária, de nada. Sofrer é humano, gente. As mídias sociais hoje, elas têm nos contaminado muito negativamente nesse sentido. Por quê? As pessoas só mostram, na grande maioria das vezes, as coisas lindas e maravilhosas. É o mundo perfeito. São as mulheres perfeitas, as mulheres lindas, as viagens maravilhosas, é tudo de bom, né? Raras são as pessoas que se colocam vulneráveis mostrando seu sofrimento, né? Mas o sofrimento ele é humano, gente. Não adianta a gente fugir, né? A gente precisa ter conexão com o sofrimento do outro, né? E complacência também com os sentimentos de incômodo que a dor do outro nos gera. Por que muitas das vezes a gente não tem paciência com o sofrimento do outro? Porque o outro mexe na nossa ferida. A gente se sente mal, a gente se sente impotente, porque a gente não pode fazer nada. O outro, muitas das vezes, lembra daquela ferida que a gente tem, que a gente está querendo esconder, né? Então, a gente tem que ter complacência com isso, né? E estar motivado para agir em prol dessa diminuição, desse sofrimento. Só que a gente precisa fazer uma distinção muito grande entre empatia, né, e compaixão. A gente ouve muito falar, inclusive nas empresas, né, em empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né, buscando ver, pensar, sentir e perceber como outro. Não, a gente não defende a empatia. Tá? A gente considera que a empatia não é saudável, porque eu não preciso ver como o outro, até porque isso é uma forçação de barra, que eu tenho a minha maneira de ver. Eu só preciso ter a sensibilidade e a intenção, a motivação genuína de considerar, de entender que o outro tem um sofrimento. Mas eu não preciso me pôr no lugar dele, porque quando eu me ponho no lugar dele, eu vou sentir, eu vou sofrer por ele. E isso não é uma coisa saudável. Né? E muito menos, que é muito comum a gente ouvir também, ter pena do outro. Tá? Não existe nenhum motivo para eu ter pena do outro. Compaixão não é pena. Porque quando eu tenho pena do outro, eu estou me colocando num patamar de superioridade. Ele tem um problema e eu não tenho. Tadinho, ele é um pobrezinho. Não, ele hoje tem um problema, ele está sofrendo, mas você amanhã pode ter um problema igual ou semelhante, ou mesmo diferente, que você vai sofrer do mesmo jeito. Então, o sofrimento ele é humano, tá? Então, não há motivo de ter pena do outro, né? E também não é amor, porque amor, a gente... o comportamento de amor, né, é um ato altruísta, né? Denota compaixão, mas eu posso ter compaixão sem amar o outro. Eu posso ter compaixão por um ser humano. Eu posso ter compaixão por um estranho. Eu posso ter compaixão por um animal. Né? A compaixão ela é genuína para qualquer ser vivo. Eu consigo olhar e ter comiseração, né, pela situação do outro. Eu posso não conhecer, eu posso não ter nenhum vínculo emocional com aquela pessoa, eu posso até não gostar daquela pessoa. Tá? Isso é muito, muito importante. Eu posso até não gostar da pessoa. Ele pode até ser um bandido, mas eu posso ter compaixão por ele. Saber que ele fez coisa errada, que ele errou, que ele, enfim. Mas eu ter compaixão pelo que ele vai passar pagando o que ele tá fazendo, o que ele fez, né? Ter compaixão pela culpa que ele vai carregar, né? Ter compaixão pelo que levou ele a fazer tudo o que ele fez, porque ele tem uma história, né? Então, existe uma grande diferença aí que as pessoas confundem, né? E aí, qual é a questão, né? É eu transpor isso tudo para mim mesmo.
tendo autocompaixão. Acolher o meu sofrimento também, né? Primeiro eu preciso reconhecê-lo, eu preciso perceber, e por isso a importância dentro do Hexaflex da gente ver o momento presente. Como eu estou me sentindo hoje, agora, qual a dor que eu tenho, né? E aceitar isso, né? Não, eu estou com medo da situação que o país está vivendo, eu estou com medo, eu estou com dificuldade de me adaptar a essas realidades, né? Mas aceitar isso, né? Perceber isso tudo que está em mim, não, está difícil para mim, está doloroso para mim, né? Eu não vou ter piedade de mim, tá? Eu vou ter que ter compaixão, autocompaixão. Não, eu estou sentindo tudo isso, sim, mas para que eu consiga atingir os meus valores, aquilo que é importante para mim, mesmo com essa dor toda, mesmo reconhecendo essa dor, mesmo reconhecendo esse sofrimento, qual o passo que eu posso dar fora da minha zona de conforto para caminhar em direção ao crescimento e aos meus valores? Essa é a grande pergunta. E não chegar para mim, quando eu me vejo na dificuldade, que droga, eu sou uma incompetente, eu tenho medo, eu não estou conseguindo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu nunca soube fazer isso, agora eu não tenho como aprender isso, e aí qual vai ser meu futuro, e eu não sirvo mais para nada, e a minha vida... Isso é péssimo. Essa maneira que a gente se trata é extremamente péssima, né? Quando um colega, né, um amigo, um parente, um vizinho, um conhecido, um colega de trabalho te traz um problema, o que você normalmente diz para ele? Não, fulano, poxa, calma, você vai conseguir, você merece, né? Você tem condições, eu vou ver o que eu posso te ajudar, né? Tem alguma pessoa que possa te apoiar, né? Você vai dar o quê? Acolhimento para essa pessoa. E por que quando é com você, você se escoteia? Por que a gente bate na gente mesmo? Agora, também não é ficar se vitimizando, sentado no meio, ai, que droga, eu não consigo, nada dá certo para mim, não vai dar certo. Ai, coitadinho de mim. Não, não é pena, tá? Tem que ficar bem claro essa diferença, tá? Então, acabei já falando. Então, não quer dizer que a gente vai se acomodar diante da situação. A gente vai, né, caminhar para frente. Então, dentro do processo de mindfulness, como é que a gente trabalha, né, a compaixão? Né? O que rola, né, quando a gente está em situações de desafio, né, o que rola, né, na parte externa, né, no nosso estresse? Né? A gente briga, né? A gente tem uma briga interna, né? A gente quer fugir da situação, ou então a gente se paralisa, né? É o que vem acontecendo com as pessoas. Tem gente brigando, tem gente negando, querendo fugir do problema, tem gente que está se travando, está se paralisando, né? Então, como é que rola essa resposta interna? Eu me autocritico, eu me isolo, eu fico ruminando, né, os pensamentos, as emoções, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou sair disso, eu não sei o que vai acontecer, né? Agora, se eu tenho autocompaixão, primeiro, eu tenho bondade comigo mesmo, né? Eu me respeito, eu não fico né, chicoteando, me degladiando, né, me diminuindo, né? Eu tenho consciência de que existe um senso de humanidade. Essa humanidade é compartilhada. E hoje, mais do que nunca, a gente está tendo prova disso, né? Estamos todos passando pelo mesmo problema, o mundo inteiro. Todos. Né? Como a gente brinca, né? Cada um tem o seu barquinho, né? Uns passam de barco, outros passam de transatlântico, mas a tempestade é a mesma, né? Claro que uns podem sentir mais, outros podem sentir menos, mas de alguma forma todos estão sentindo, porque é uma dor humana, né? E aí eu entro com o mindfulness para lidar emocionalmente e mentalmente com tudo isso, né? Essa é a proposta, né? E aí a outra saída, né? A outra estratégia, né? Na verdade são várias possibilidades, é a nossa criatividade, né? Eu acho que é o que a gente está sendo cobrado agora, né? O que é criatividade, né? É buscar um novo significado, um novo propósito, né, para uma determinada tarefa, outros usos, né? Produzir ideias diferentes, né? Então agora a gente está cobrado a mudar essa maneira de ver, a mudar a maneira de trabalhar, a mudar, né, a nossa percepção, né?
É que elas são definições mais didáticas, mas eu gosto dessa que é didática, mas é a mais simples. É a capacidade de a gente olhar a mesma coisa que todos estão olhando, mas ver algo diferente. Essa, para mim, é a mais simples e mais completa, né? Então, quem é que está vendo a pandemia como uma coisa ruim? Quem é que está vendo a pandemia como uma oportunidade? Estou falando de pandemia, gente, porque é o momento, tá? Mas vale para a nossa vida toda. O que eu estou fazendo com tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Eu vou transformar esse momento em oportunidade. Já tem gente que está dizendo assim, não vou fazer aniversário de 2020, 2020 tem que sair do calendário. Não, 2020 você tem que botar no seu caderninho lá quantas coisas eu aprendi em 2020, que coisas eu mudei em 2020, que coisas eu aprendi, que coisas que eu cresci, né? Quais foram os desafios superados, né? Se não foi superado, o que eu aprendi com aquilo que eu não superei, né? O que eu poderia ter feito diferente, né? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Tem gente que acha que criatividade tem que ser coisa de gênio. Não, quando a gente está falando de criatividade aqui, a gente está falando de criatividade de pessoas comuns. Não estou falando de Einstein, de Mozart, de pessoas, né, que têm uma criatividade assim, de gênio, né? Genial. Não é isso. Estou falando de seres humanos normais, né? Todo mundo pode desenvolver a criatividade, todo mundo tem essa capacidade, né? O que falta, né, é o incentivo a isso, né? É incentivar as pessoas a buscarem essa criatividade, né? E ela pode ser aplicada nas diversas áreas da vida, né? Tem gente aí fazendo mil coisas, né? Nossa, eu já vi tanta gente criando coisas diferentes aí nessa pandemia, né? Então, assim, é você olhar para as coisas de uma forma diferente, né? E criatividade, gente, não tem nada a ver com QI. Tem muita gente que confunde isso, tá? QI é coeficiente de inteligência. Tem muita gente que é inteligente, inteligentíssimo e não é criativo, tá? Normalmente, quem é criativo tem algum bom grau de inteligência, mas pode ser uma inteligência mediana, tá? Então, a gente não está falando de gênios de alto QI, né? Agora, o que favorece, né, uma pessoa criativa, né? Principalmente a personalidade, que é o que, primeiro, quais são as suas características? Está aberta a novas experiências, está aberta a arriscar. Tudo que foi criado no mundo foi criado por alguém que tentou fazer alguma coisa diferente do que os outros faziam. Foi alguém que arriscou. As pessoas aprendem por erro e acerto. Eu agora não vou me lembrar mais, eu sabia de cabeça, mas não estou me lembrando, quantas vezes que foi testada a criação da luz. Milhões de vezes. E não funcionou. Quantas vezes o Santos Dumont tentou voar, quantos aviões não levantaram voo, quebraram, enfim, sucumbiram, mas ele continuou tentando, porque ele acreditava que existia uma possibilidade, né? E todo mundo dizia o quê? Que ele era maluco, né? Como é que pode? Como é que alguém vai voar igual um passarinho? E hoje o homem vai à Lua, porque alguém acreditou que era possível. Então, a gente precisa estar aberto a novas experiências. A gente precisa ter autoconfiança. E se der errado, está tudo bem. Vamos tentar de novo. A gente precisa ser flexível, se interessar por coisas mais amplas, né? Buscar coisas complexas, né? Refletir, avaliar os nossos raciocínios de outra forma, permitir que a intuição flua, né? A criatividade ela tem muito a ver também com o que o pessoal chama de ócio criativo, né? Você relaxa, pensa e tal, quando daqui a pouco esfria a cabeça, muda de assunto, vai fazer outra coisa, esquece aquilo, por volta e pensa de novo, né? São pessoas que têm uma mente menos convencional, que são mais impulsivas, mais corajosas, né? Que aceitam mais ideias ambíguas, né? Pode uma coisa em alguns momentos, pode em outras, outra. Quem fica muito nessa linha do 8 ou 80, do branco e do preto, né? Não consegue se abrir para a criatividade, né? Então, precisa ter. Agora, o que pode ajudar a gente, né, a ter, né, uma maior criatividade? O processo educativo que a gente teve, né, ajuda ou atrapalha, né? Em muitos momentos a gente ainda tem uma visão muito cartesiana, né?
os conhecimentos que a gente carrega e os que a gente se abre para buscar também, né? As experiências que a gente já teve, claro que em algumas áreas você consegue deslanchar algumas soluções mais criativas, porque você tem algum background, né? Mas não necessariamente. Às vezes, pessoas extremamente simples, né, conseguem ter ideias brilhantes. Vocês já devem, talvez, ter ouvido falar numa história muito antiga, né, que já nem existe mais, acho que ela até já virou outra empresa, mas aqui as pessoas são um pouco mais maduras, devem se lembrar, né, da história da Colinos, né, que teve uma reunião com vários diretores da empresa, né, gerentes de marketing, de vendas e tal, e que eles queriam criar uma estratégia para vender mais, né? E aí, quando a gente fala em vender mais, aquelas pessoas ali, né, formadas, né, em negócios, em marketing, publicidade, propaganda, etc., o que elas pensaram, né? Quais são as estratégias mais óbvias para que essas pessoas? Vamos fazer uma propaganda diferenciada, vamos, sei lá, fazer uma promoção, pague tanto, leve 3, pague 2, essas coisas que a gente já está mais acostumado, né? Isso é o quê? Isso é o cérebro formatado no piloto automático, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Vamos fazer lá um anúncio com a pessoa sorrindo, diferente, aí manda cupomzinho, e as pessoas concorrem, ganham alguma coisa, enfim, isso são estratégias já conhecidas. São legais? São. Vale a pena repetir? Vale. Mas, às vezes, a gente precisa sair da caixinha. Eles estavam fazendo a reunião, e aí, de repente, passou um faxineiro, um servente, coisa assim. Eu não sei se, agora eu não me lembro o detalhe, se ele deu palpite direto, né, ou se alguém comentou, enfim. E aí ele virou para os caras lá, né? Vocês querem vender mais pasta? Aumenta o buraco do frasco, não, como é que é? O do tubo, né? Aumenta o buraco do tubo da pasta de dente. Foi uma ideia do faxineiro. Por quê? Porque ele não tinha aqueles conhecimentos todos técnicos, né? Formatados, que o pessoal da área de marketing, venda já tinha. Ele tinha uma criatividade, né? uma ideia do usuário, né? Eu aperto, né? O buraquinho sai pouquinho. Se eu aperto, normalmente eu aperto, a pressão que a gente usa, a maneira de apertar, é a mesma, até porque a gente já criou um hábito. Se o buraco for maior, vai sair mais pasta de dente, a pessoa vai gastar mais e vai comprar mais pasta. Por que ele pôde ter essa ideia? Porque ele não estava formatado com aqueles conhecimentos todos dos outros, né? Então, às vezes, a gente precisa, né, se libertar. Não é pensar só na forma, né? Eu quero vender mais, mas o vender mais é como? Eu vender mais na quantidade, eu botar o meu preço mais alto. Tem várias possibilidades, né? A estratégia dele é manter a mesma coisa, o preço é ser o mesmo, só que a pessoa, sem perceber, provavelmente o cliente nem perceberia, ele ia começar a gastar mais, ia ter que consumir mais, né? Então, também, Cássia, nesse caso, e quando a gente está falando também da criatividade, vai muito dessa experiência que a pessoa tem. Que isso talvez, essa sugestão dele do buraco do tubo maior, era uma coisa que talvez incomodasse a ele todo dia ter que ficar espremendo ali para poder sair. Principalmente pode se a ser. gente pensar que era de metal, né? E você tinha realmente, ela vinha lacradinha, dava um trabalho danado, tinha que furar aquilo. Então, também da experiência dele de uma coisa de ser mais prática para a rapidez que ele precisava, né? E eu acho que quando você está falando dessa questão da criatividade, de fazer de forma diferente, cada vez mais me faz crer que temos que aceitar que somos criativos, cada um de uma forma, e que não tem eu falei no início, vou falar de novo, não tem o certo e não tem o errado. Tem o que você pode fazer, porque o não você já levou. Agora vamos
buscar o sim, né? É a Acho história que do é muito fracasso. Fracasso você já tem, fracasso. né? Mas aí as pessoas têm o medo de arriscar com medo de fracasso. Na verdade, o fracasso você já tem. Isso não está bom aqui, né? É, Ou se está faltando alguma coisa, né? A gente precisa se arriscar, né? E aí, até a coisa, né? Eu não especifiquei aqui, não era, né, até ficaria muito grande, mas, por exemplo, buscar, né, métodos criativos, né? Existem técnicas para desenvolver isso. A mais comum é o brainstorming, né? Essa técnica do Walt Disney também ajuda muito, né? Das três posições, mas o brainstorming é uma coisa simples, né? Escuta várias pessoas, né? Opiniões diferentes, olhares diferentes, sem censura, né? Sem julgamento prévio, né? E a gente vê também ideias maravilhosas que surgem desse tipo de situação, né? Então, escuta essas ideias, né? E depois vai analisando. Mas quando as pessoas têm um mindset muito fixo, você vem com uma ideia de não, mas isso não vai dar certo, isso é complicado. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pensar na ideia agora. Como é que fazer? A gente vê depois. Formato é uma coisa. Tá, isso é bacana, tá. E como é que a gente pode viabilizar? Aí a gente vai procurar conhecimentos, né, em outras áreas, em outros segmentos, para ver como viabiliza aquilo que a gente quer, né? Então, estar aberto para isso, né? E a gente tende a se preocupar muito, às vezes, com o que está lá na frente, né? E não foca, tá, o problema hoje é esse, né? Eu quero, então, tá, que alternativas eu tenho para agora, né? E vamos adaptando, né? É a lei da adaptabilidade, a dizia Darwin, né? Agora, tem algumas coisas que atrapalham muito, né, nesse processo criativo, né? Tem um aspecto familiar, né? Às vezes a pessoa vem de uma família em que havia uma poda, né? Como é que chama? Ai, meu Deus, vou botar uma palavra. Assim, uma desaprovação, né? Cada vez que a criança, né, o adolescente arriscava alguma coisa, ou queria desbravar alguma coisa, né, sempre era desentusiasmado, né, sempre era condenado. Então, às vezes a pessoa já carrega aquilo, né, com esse medo de arriscar, né? Às vezes são as histórias de. Tem várias histórias infantis que mostram isso, né? O bicho-papão, não vai lá que lá é escuro. Né? Um pouco desse histórico, desse processo educacional que você vai podando a criança. Não? Às vezes, até as famílias, mães, vamos dizer assim, né, com a boa intenção, né? Que a gente sabe que, a princípio, ela não tem má intenção, né? Mas a boa intenção do não deixar a criança se machucar, né? O excesso de proteção e tal, não permite que a criança arrisque, que a criança ouse. Né? Então, a gente está o tempo todo dizendo, subliminarmente, que ela não tem competência. Isso né? Que ela não consegue, que ela não pode fazer. Às vezes tem mãe que a criança está querendo fazer. Não, peraí, eu não fiz, não, você, deixa que a mamãe faz para você. Isso aí. Isso aí é muito complicado. E aí a criança cria o que não, eu não tenho condição de fazer. Né? Então, isso vai tolhindo também. Né? O processo educacional também, dependendo do modelo, infelizmente, a maior parte dos nossos modelos, algumas escolas, algumas metodologias procuram desenvolver mais isso, mas muitos também tolhem isso, né? Essa criança faz né? Tem a prova, que reprova, que não está bom, enfim. Né? O excesso de perfeccionismo trabalha demais, porque as pessoas têm medo de errar, elas querem fazer perfeito da primeira vez, né? Isso não existe, né? Da primeira vez vai sair capenga mesmo, vai sair mais ou menos mesmo, né? E depois a gente melhora, e depois a gente melhora, e depois a gente melhora, né? E assim sucessivamente, né? Isso a gente vê, por exemplo, as pessoas que já estão mais acostumadas a fazer vídeos, né? Que antes da pandemia já faziam, né? É muito comum as pessoas falarem, hoje, né? Até quem ensina, né? Olha, hoje eu pego o meu primeiro vídeo, né? E vejo, nossa, que diferença para hoje, né? O primeiro vídeo foi uma porcaria, mas ele foi super importante. Ele foi o primeiro, você deu seu pontapé ali. Então, tem que ter essa coisa mesmo. E depois poder olhar e dizer como eu cresci, como eu evoluí, né? Como eu me desenvolvi. Né? Essa é a proposta. Então, alguns até dizem, não, eu continuo lá na minha página, às vezes, grandes youtubers, né? Não, tá lá o meu primeiro vídeo, horroroso, mas está lá. Para eu me lembrar, né? E para até as pessoas olharem e verem que é um processo evolutivo.
né? Por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a dar aula, quando eu passei para... eu trabalhava em RH e depois eu comecei a dar aula no magistério, passei em todo o processo, aquela coisa toda. Nossa, as primeiras aulas, nossa, comprava todos os livros da bibliografia, passava dias estudando, aquela aula toda certinha, aquele monte de papel, aquela coisa toda, né? Depois aquilo foi entrando e morria de medo, virava, né, para escrever no quadro, né? Na época eu não escrevia, né, em quadro, né? Depois eu sento, falo lá com os alunos, já não estou mais nem aí, né? Mas assim, já foi, né? Aí já automatizou, no bom sentido. Claro que você tem que estar sempre enriquecendo, mas automatizou no sentido assim, aquele ambiente, aquela realidade já está confortável, né? Isso é na vida da gente, para tudo. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse grau de perfeccionismo, com essa censura, né? Com esse julgamento, né? E com situações anteriores também, né? Com decepções anteriores. Porque, às vezes, mesmo na vida adulta, você planejou, fez, né? Arriscou. Para quem é empreendedor, né? Isso é muito comum. Né? Às vezes, a pessoa empreende e dá com os burros na água. Né? Quebra uma vez, quebra 2 vezes, né? E às vezes só vai acertar na terceira, na quarta, na quinta. Mas normalmente a segunda e a terceira são melhores do que a primeira. Por quê? É um processo de aprendizado. Né? Agora a pessoa vai desistir. Né? Então isso é importantíssimo. Né? E aí a gente acaba tendo que uma série de bloqueios na criatividade. Né? Quando a gente cria rótulos e estereótipos, né? Quando eu olho, né, para pessoas, para públicos, para classes, para nossa vida, né, e já crio rótulos, não, isso só serve para aquilo, isso não funciona ali, né, isso já é um problema. Né? Hábitos muito arraigados, né, que a gente vive a vida inteira fazendo aquilo, repetindo. Né? A dificuldade, às vezes, de olhar os problemas nos diversos ângulos, né? Isso ajuda muito, às vezes, na conversa com outras pessoas que têm outras experiências. Por exemplo, eu acho muito bacana, e acho que ajuda muito para tudo na vida, mas aqui na criatividade também cai muito bem, a gente trabalhar com equipes multidisciplinares. Né? Porque eu tenho um olhar, né, como, por exemplo, como psicóloga, você tem um olhar da cultura, né? Uma outra pessoa tem um olhar da área de engenharia, da área de economia, da área de educação física. Então, cada um, né, traz um viés, cada um traz um olhar. Né? Falando mais em termos de, no caso, quando é empresa, né, ou algum projeto. Porque você tem esses olhares diferentes, então você pode se abrir mais para essas ideias. E, né, o que a gente já falou, né, o medo de assumir riscos, de cometer falhas, o medo do julgamento dos outros, né, da crítica, isso tudo tem um peso muito grande. Outro problema seríssimo, né, é querer soluções de sucesso muito rápido. O processo de mudança não é rápido. Né? Qualquer coisa que você queira implantar na sua vida, que você queira criar, isso tem um processo, isso tem um passo a passo, isso vai se desenvolvendo. Então, se você está com pressa, você não vai dar oportunidade do processo criativo fluir. Né? Quem tem pressa vai pegar o que já está formatado, né? E não vai conseguir. Quando a gente também se prende muito a valores culturais, né? Em normas, em regras, não pode isso, não pode aquilo, a gente se sente cerceado, né? Com pessoas que estão muito ligadas à tradição, né? E aí não conseguem olhar por outro lado. A gente vê isso muito, principalmente nas questões sociais no país. Né? As pessoas estão presas numa tradição, né? Em determinadas regras, valores, e não se abrem para ver de uma maneira diferente. Né? A falta de incentivo, né? Principalmente questão familiar, porque assim, já é um desafio. A gente tem que tomar consciência que é um desafio. Né? Aí se a gente tem a censura dos outros, né? Se a gente tem mais companhias que jogam, mais companhias aí no sentido de jogar a gente para baixo, de desestimular, né? Se a gente não se acolhe, se a gente não tem um alicerce, a gente desiste. Né? E um grande vilão, que é o vício do nosso cérebro mesmo, é de se manter na rotina, porque ele gosta do que é confortável, né? Ele gosta da zona de conforto. Então, para brigar com ele, a gente tem que ser estratégico, né? Tem que saber como fazer. Né? Então, é isso, gente. Estou aberta aí a perguntas, né? Falei para caramba, né?
Queria saber aí se alguém quer perguntar alguma coisa, né, se pronunciar. O importante disso tudo, na verdade, é a gente colocar isso em prática na vida, né? Buscar esses caminhos, né? Buscar essas ferramentas, essas oportunidades, e aí conseguir aplicar isso nas nossas vidas. Senão a gente fica aprisionado. A verdade é essa. A gente acaba ficando aprisionado, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, estou aí à disposição. Tá. Cássia, adorei. Eu acho que essa questão, da questão da criatividade, essa coisa de tentar fazer, é uma coisa que me move muito, porque eu acho que a gente tem que tentar. Tudo bem, deu errado, cara, deu errado, mas assim, você fez naquele momento com o que você sabia, o que você podia. Então, o tentar é muito importante, porque você tentou, você vai ver o resultado, olha para o resultado, porque eu acho que também uma coisa que a gente não fala é que você tem que olhar o resultado. Sim. Não importa, porque não tem, naquele resultado não tem o certo ou errado. Você olhar aquele resultado e falar assim, o que eu posso melhorar? Exatamente. O que eu posso fazer de diferente? São os aprendizados. É só assim que a gente se desenvolve. E, às vezes, a gente precisa desconstruir para reconstruir. Né? Às vezes é muito doloroso, né? Eu acho que tem algumas pessoas passando por isso. Né? A gente precisa, às vezes, romper, né? Tomar coragem de romper com determinados padrões que não estão dando certo ou que não estão te fazendo bem, né? E partir para uma outra trajetória. Olha, zero aqui, né? E vamos começar de novo. E eu acho que é o momento que muitas pessoas estão passando por isso. Só que o importante é que esse momento seja prazeroso e construtivo, e não um motivo de sofrimento, de culpa, né? De falta de autocompaixão, né? Então, assim, é sair da zona de conforto, sim, né? Vamos para a zona de crescimento, sem se machucar demais, porque às vezes a gente vê pessoas que às vezes se exigem muito, vão muito além do que é possível. A gente tem os extremos, às vezes, né? Aquelas pessoas que se acomodam e só reclamam, e tem aquelas pessoas que aí mergulham e vão e acabam se machucando, e aí para se recuperar fica mais difícil. Então, vamos mudar. É igual assim, a água do mar está gelada, vamos entrar, bota um pezinho, bota o outro, vai a água até os joelhos, vai indo até você mergulhar, mas vai. Né? Toma coragem de ir, né? E vamos entrar no mar, né? Sem medo, né? de enfrentar a onda. Né? Mas não precisa já se jogar lá, né? De dar um mergulho, mas vai andando, vai caminhando. Né? Porque o ideal é que você tente mesmo, que você tente fazer. Tente, e eu acho que mais do que nunca, quando você tenta e você olha para aquilo, é isso, você verifica o seu esforço, o seu aprendizado. Né? E eu acho que a gente não pode desistir disso. E vai lá e faz. Né? Tem aqui um livro de administração que eu acho que é fantástico, vai lá e faz. E às vezes essa questão do bloqueio, por exemplo, eu fiz constelação familiar, porque para mim eu tinha umas coisas assim que eu não conseguia entender. Aí eu fiz a constelação familiar, que foi muito bom. É muito legal. Então, acho que é muito bom para quem quer entender as coisas, né? Aí agora, conversando, já vi que tem umas pessoas aqui no Rio, tem uns médicos fazendo hipnose, e que estou tentada a fazer. Eu acho que são caminhos que você vai fazendo, né? A gente tem que experimentar, tem que se abrir, aquela história, tem que estar aberto para a experiência, né? E descobrir o que atende mais a nossa necessidade. E a questão da afinidade mesmo. As pessoas, às vezes, se dão melhor numa coisa do que outra e vice-versa. Né? Faz parte. É uma questão de identidade com cada um. Faz parte das diferenças. Agora, o importante é você encontrar o caminho. Né? Eu sou hipnoterapeuta também, eu não utilizo basicamente, eu utilizo assim, muito indiretamente nas coisas que eu faço, eu não uso como hipnóloga mesmo, né? De ficar, não, vou trabalhar como hipnóloga.
Mas, assim, tem mil técnicas, né? Tem várias possibilidades aí hoje, né? Muitos estudos, né? Eu sou uma pessoa que me lança essas coisas, né? Como participante, né? Ou para aprender hipnose, PNL, tudo isso que eu faço. Mas Theta Healing, constelação familiar, né? Essas coisas todas eu E que é muito bom para a gestão de pessoas, né? sim, dependendo da situação. A gente tem, inclusive, hoje em dia, constelação sistêmica, né? Para usar nas organizações. É muito legal. Eu não sou especialista nessa área, tá? Eu gosto muito, sou abelhuda, frequento alguns lugares, tenho alguns livros, mas não tenho competência para trabalhar com isso, não. Já até pensei, pode ser que um dia eu faça, mas por enquanto não. Tem muita coisa no caminho, não dou conta. A Diva, que é a nossa presidente, quer dar uma palavrinha. Fale, Diva. Espero que você tenha gostado, Diva. Gostei bastante, interessante, muitos pontos para a gente poder conversar nas nossas reuniões semanais com o nosso grupo funcional, onde sempre que tem alguma live, algum fato interessante que a gente pode acrescentar, a gente vai aproveitar esse aqui também. É assim que a gente tem feito todas as semanas. E um dos fatores aqui que você coloca como fatores que atrapalham a criatividade, excesso de perfeccionismo. Às vezes o bom, a gente quer o ótimo e não faz o bom. Naquela sensação de que poderia ser melhor, vamos ajustar mais um pouquinho. Cada vez que a gente lê alguma coisa, lê um texto ou entrega um trabalho, você fica com a sensação ainda, poxa, mas aquele detalhe, quem sabe, vamos rever? E a gente acaba se repetindo muito. É a constante insegurança. Olha, isso aí foi uma coisa que eu aprendi na pele, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente perfeccionista. E, por conta disso, paguei alguns preços, né? E, assim, hoje eu tenho claro para mim que realmente a gente tem que ir melhorando aos poucos, né? O primeiro não vai sair ótimo nunca, porque a gente está experimentando, né? Então, faz o bom, né? Depois você faz o muito bom, até que um dia você vai chegar no ótimo, e aquele ótimo ainda vai poder ser sempre melhorado para virar um pouquinho mais excelente, né, em outros aspectos, né? Até porque o mundo vai mudando, as coisas vão mudando, a gente vai adequando, então tem sempre um processo de melhoria. Se a gente ficar esperando chegar no excelente, no ótimo, a gente simplesmente não vai sair do lugar, né? Verdade. Porque esse é o processo de aprendizagem humano. A gente aprende por repetição, a gente aprende por ensaio e erro, isso aí é cerebral. Né? Então, a gente querer que saia da primeira vez perfeito, né, não vai sair. Né? Então, tem sempre um ponto de melhoria, tem sempre alguém também que nos mostra a possibilidade de um caminho que a gente talvez não perceba quando a gente mesmo executa, um grupo executa. Então, é necessário ouvir outras pessoas, que aí as melhorias vão chegando e a gente vai conseguindo, nesse caminho que você falou aí, que a sua apresentação nos leva a essa postura e essa tentativa de conscientização do onde podemos melhorar e como fazer para atingir todo esse caminho aí de mindset, de abertura de horizontes, né? Se a gente conseguir que o nosso grupo todo nada melhor que essa troca, né? Pois adoro. A gente aprende uma coisa aqui, aí a gente aproveita 50%, a gente aprende outra ali, aproveita 30%, aprende outra ali, e aí a gente consegue ir formando, né, um conceito, mas se a gente só fica, né, naquela coisa, a gente não desenvolve. Então, ouvir muito importante. Ouvir sempre acrescenta. Isso, com certeza. Eu mandei para... Eu esqueci o nome da menina. Da Bárbara. Eu mandei o PDF para a Bárbara, se vocês quiserem passar para quem não teve, vai ser ótimo. Alguma coisa, alguma referência. Sandra tem meu contato, uma hora que quiser participar de uma aula aberta de Mindfulness, seja bem-vinda. Tá bom, obrigada. Para conhecer um pouquinho, se quiser depois passar para o pessoal também. Quer dizer, é uma parte bem inicial, bem introdutória, né? Mas já dá para as pessoas experimentarem bastante coisa e mudarem um pouquinho a percepção da vida. Beleza. Gente, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa live, mais uma live do Aprenda em Casa.
Foi muito bom receber aqui a Cássia Breia para falar sobre mindset. E principalmente a questão da criatividade, que queria recomendar a todos. Sejamos criativos, não tem erros e acertos, sejam corajosos e façam. Tudo Cássia, é muito experiência. obrigada. Tudo é experiência. Cássia, obrigada por estar conosco. De nada.